Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. E está voltando uma das melhores coisas que o universo Star Wars expandido trouxe para as telas. A gente está falando de Andor, segunda temporada, tá para chegar aí. E temos de volta aí o Diego Luna, vivendo aí o Cassian Andor, que apareceu pela primeira vez lá no filme de Rogue One, uma história Star Wars, né? Um filme incrível, inclusive, que conta bastante sobre como foi o estopim da Aliança Rebelde, quem foram as mentes por trás de tudo isso, como eles conseguiram os planos da Estrela da Morte, e por aí vai. Uma aventura incrível que, para quem é fã de Star Wars, não pode perder de jeito nenhum, pelas pontas soltas que ficam ao longo do caminho, desde Uma Nova Esperança até as grandes histórias que vieram depois. E hoje a gente vai reagir ao trailer da segunda temporada de Andor, tá? Depois disso, a gente vai aqui sentar para bater um papo, vamos fazer um resumo da primeira temporada que nós não fizemos aqui no canal. E também depois a gente vai falar um pouco sobre as comparações com algumas séries de Star Wars que não deram certo e o futuro que se espera com a segunda temporada, beleza? Então não sai daí, que tem muito papo pra gente aqui ao longo do caminho, beleza? E se você tá chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Firme e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para telas e da cultura pop. Se você ainda não é inscrito, aproveite. Deixe aqui embaixo a sua inscrição no canal. Dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, que por lá o assunto sempre começa antes. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixe aqui embaixo o seu like, o seu comentário. E se você é fã de Star Wars, vem comigo que agora a gente vai dar um giro nesse trailer da segunda temporada. Depois a gente comenta um pouco da primeira, fazendo as comparações e falamos do futuro, beleza? Então vamos lá. Chega de papo, 3, 2, 1, vai! We're in a war. You wanna fight? Que legal. Or you wanna win? O que tá usando? Nossa, tá usando um caça imperial, velho? Last night a dream. Esqueci o Sal Guerreira. A mão ótima. All our hopes have come to be. Esqueci o nome do personagem que é o Craig. Que história. Now. É isso, cara. Nossa, cara, a Estrela da Morte sendo construída. Que bacana, cara. Origens. E a gente tá vendo os X-Wing. Velho. Mas vamos falar sobre isso. Que legal. Sensacional. Olha o cara aqui que é o cara que prendeu o Castanheira de tudo jeito. Remember this moment. Sensacional isso aqui. You're here, you're right here, and you're ready to fight. É isso aí. Nossa, cara, muito bom. O trailer tá incrível, velho. Desculpa, gente, é porque é muita informação na cabeça da gente, cara. Você vê o Sal Guerreira de novo, é muito bom, porque o Sal Guerreira aparece se sacrificando lá em... Caramba, qual que é? Acho que no próprio Rogue One, quando a Estrela da Morte usa, né, com o canhão de plasma deles lá contra a Jedha. E a cena que eles estão fugindo de Jedha, né? E o Sal Guerreira acaba ficando lá porque ele não vai abandonar o planeta dele. Jedha, para quem não se recorda, é o planeta que tem as essências, os cristais Kyber, né? Os que os Jedi usam para criar, para construir os seus sabres de luz. E é incrível, cara. Ver o Sal Guerreira aqui é sensacional porque ele vai contar uma história que antecede tudo aquilo lá em Star Wars Rogue One. E agora, se você ficou até aqui, fica sentadinho porque a gente agora vai dar um giro
na primeira temporada. Vamos lembrar um pouco do que antecedeu todo esse hype que está sendo mostrado aqui. Tá incrível esse trailer, meus amigos. Vocês não têm noção, vocês não assistiram a primeira temporada. Ela é longa, vou avisar vocês que nunca assistiram, ela é longa, mas vale muito a pena você ver episódio a episódio, porque você vai entender um pouco do que são as bases da Aliança Rebelde, beleza? Então, se você ficou me esperando até aqui, então senta aí que agora a gente vai falar do futuro e de todo esse processo até a próxima temporada, beleza? Então, chega de papo, bora pra lá. Muito bem, galera, vamos falar então agora, vamos fazer um resumo sobre a primeira temporada de Andor. Eu vou contar um pouquinho aqui pra vocês, então, você que assistiu, deixa aqui embaixo seus comentários e dá os seus pitacos aí do que você assistiu sobre Andor, o que você achou. Quais são os momentos que você mais achou marcantes da história, enfim, vamos lá, vamos dar um giro. Então, fazendo um resumo rápido aqui da primeira temporada, né, a série foi criada aí pelo Tony Gilroy, e ela mergulha profundamente no universo Star Wars, só que de uma forma mais madura, mais, sabe, sombria, diferente de tudo que vocês viram antes por aí, né. A série ela acompanha então a história do Cassian Andor, que é vivido aí pelo Diego Luna, na sua jornada de um simples sobrevivente daquele mundo, para depois se transformar num dos pilares da Aliança Rebelde que a gente conhece, que tem lá o próprio Luke Skywalker e grande elenco aí na história, né? O tom da história, então, ele é mais sombrio e ele é muito político, né? Ele é carregado de muita política e ele explora bastante a opressão que o Império coloca nas pessoas e as reações dos vários grupos que estão aí à mercê desse império, que eventualmente vão se unindo ao longo do caminho para se transformar no futuro a Aliança Rebelde. E a história é dividida em 3 arcos principais, né? E essa temporada ela mostra justamente a transição do Cassian Andor de um simples ladrão indiferente, né? Um cara que está tentando sobreviver, para se tornar um homem disposto a lutar contra todo esse sistema opressor, né? No primeiro, ele foge lá de Ferrix, que é o lugar onde ele vive, e depois de matar 2 oficiais imperiais. Isso é um estopim para começar toda a correria dele. Em seguida, ele participa de um audacioso roubo a uma guarnição imperial em Aldhani, que impulsiona a rebelião. Cara, essa cena de Aldhani eu deixei aqui de propósito, porque ela é linda, cara. Eles têm nesse planeta uma tradição de milenar, talvez centenária, de uma chuva, ou anual, não me lembro, por ciclos, né? Eles têm os ciclos lá, que é como se fosse uma comemoração de bons fluidos, boa colheita e tudo mais, para aquele lugar. E eu não sei se eu tô me lembrando rápido, faz tempo que eu assisti esse episódio, eu não me lembro desses detalhes. Mas quando vem tipo uma chuva de meteoros colorida, que é a coisa mais linda, o efeito especial mais lindo que eu vi até agora em Star Wars, que parece uma grande chuva, explodindo fogos, só que são meteoros coloridos descendo de tudo, né? E o Andor entrou nesse lugar para roubar dinheiro do Império, cara. Ele pega uma das naves e enche de créditos e foge com tudo aquilo junto com a galera que tá ajudando ele. E olha só o que acontece. Eu vou deixar rodando aqui porque eu quero que vocês vejam. Olha só que coisa linda. Eles estão dentro desse bunker. Você vê que os pilotos estão lá se preparando, porque eles sabem que eles estão roubando. E aí, cara, vem aquela nostalgia de Star Wars que só quem é fã que sabe, né? Ele ligando, o piloto do TIE Fighter ligando os painéis aqui. E aí o Andor tá lá junto com a galera tentando fugir com tipo um vagão de trem, que nada, né? É um negócio muito louco que eles fizeram lá. E aí ele tá aí, ó. Olha só que legal essa cena. Eles vão escapar, né? Aliás, tem mais gente interessada nessa grana, não apenas para poder financiar a Aliança Rebelde, mas também para ter o seu próprio ganho. E ele se põe à frente para poder fazer essa fuga, cara. Ninguém queria fazer e ele se coloca. Por isso que o Andor é especial nessa história. E olha só, as pessoas estão vendo aí, é como se fosse uma metáfora, né? As pessoas estão oprimidas nesse planeta com relação ao Império. E o Diego Luna, o Cassian Andor, consegue escapar com esse dinheiro todo para poder financiar lá a Aliança Rebelde no meio dessa chuva de meteoros coloridos. Olha que coisa linda. E claro, os pilotos TIE Fighter não têm a mesma ousadia que ele. E o que acontece? Eles começam a se enveredar
no meio da chuva de meteoros e acabam se lascando no meio dessa brincadeira. Presta bem atenção, olha só que legal essa cena. Aliás, Cassian Andor, ele é lotado de cenas incríveis, cara. Cenas incríveis que valem muito a pena você assistir para entender o contexto de tudo isso. Olha só, ele se envereda no meio e aí, ó, um piloto já era. E um piloto já era. Não dá para pilotar no meio dessa loucura, mas o Andor, ele achou o caminho porque os vilarejos lá ensinaram para ele como é que ele deveria fazer. E os pilotos do TIE Fighter não têm essa manha. E assim eles conseguem fugir. Essa moça aqui, eu não me lembro o nome dela, mas ela representava uma das pessoas que se infiltraram dentro do Império para poder facilitar essa fuga. Foi incrível, cara, simplesmente incrível. Bom, ainda sobre isso, né, depois desse audacioso roubo que ele faz, mais tarde ele é preso, né, assim, ao melhor estilo do Império. Não foi com a sua cara, bota você preso e ninguém quer nem saber o que você fez ou o que você deixou de fazer. Você foi lá preso e vai trabalhar escravo lá para o Império. Então ele é enviado para uma prisão, uma brutal prisão, conhecida como Narkina 5. E ele presencia lá a crueldade imperial e acaba, obviamente, liderando uma fuga de lá de dentro. É um tipo uma Alcatraz de ultra power, segurança máxima, né, cara? E ele consegue quebrar o esquema e sair. Só que nessa história, nesse momento, também tem um momento incrível, tá? Que é essa fuga. E essa fuga ela só acontece porque o Andor inspira um cara chamado Kinoloy, que era um dos que estavam presos lá há muitos anos, já completamente, não vou dizer lobotomizado, mas ele está conformado em que ele nunca mais vai conseguir sair daquele lugar, e ele aceita aquela condição, aquela vida, aquele momento. E ele é vivido por nada mais, ninguém menos, por Andy Serkis, exatamente, o Sméagol de Senhor dos Anéis. E aqui, nessa cena, o Kinoloy, depois de tantos anos acreditando que nunca conseguiria sair, ele coloca, depois que eles dominam a prisão, ele faz o discurso dele. E é incrível, velho. My name is Kinoloy. Todo mundo com medo e o Kinoloy mostrando que a partir de agora a prisão pertence a todos eles. Isso aqui, gente, é o mais puro nascimento de uma aliança rebelde. Olha só. Cara, tá vendo? Você vê, o Cassian Andor inspira ele, né, cara? Ele trouxe a esperança para ele de um lugar que ninguém mais acreditava que seria capaz de sair. E ele, olha só, cara, a cara do Diego Luna, ele consegue mostrar que ele realmente ele casou com a ideia da Aliança Rebelde. Os caras nessa prisão, eles não tinham coragem de sair das próprias camas, a não ser que eles fossem chamados para o trabalho. E se eles fizessem coisa errada no trabalho, eles morriam eletrocutados, cara. Exatamente, desse jeito. Então imagina a opressão, cara. E o pessoal do Império agora tá desesperado. Porque eles também são uns pambão, uns bobão, que estão lá trabalhando em nome de uma causa, que coloca eles numa fogueira e eles mesmos não têm noção do que eles estão fazendo. E aí, a revolta uma hora ia acontecer. Que legal. E aí todos eles começam a correr, cara. Que legal, olha só. Olha o olhar da esperança desses homens que estão presos há tanto tempo dentro dessa prisão. Exato. Today. Nossa, cara, quando eu vi esse episódio eu até chorei, cara. Porque até chegar nisso, demorou, você viu o sofrimento de todos eles, até eles tomarem a prisão inteira e assim se tornarem os líderes desse processo. Cara, é sensacional. É sensacional. E aí começa a grande fuga.
Sabe o que é mais interessante nessa cena? É que depois que eles conseguem tudo, depois que eles conseguem dar conta de todo o processo, o Kinoloy diz pro Endor que eles chegam na beirada, assim, da prisão, e tipo, é uma queda livre enorme até o mar, porque o negócio tá no meio do mar. E ele fala, eu não sei nadar. Depois de tudo isso que eles passaram, no último segundo, ele fica para morrer, para garantir que todos os outros amigos dele consigam se salvar, e ele, por não ter essa habilidade, acaba se sacrificando. Cara, é muito, muito pesado, e assim, emocionante por conta do volume que esse momento da história tem. E por outro lado, a gente vê em paralelo a senadora Mon Mothma, que luta, né, para financiar a rebelião, enquanto ela tenta manter as aparências no Senado, né? A Mon Mothma apareceu em várias séries aí de Star Wars, inclusive lá no Obi-Wan, se eu não me engano. E ela é a pessoa que está infiltrada da rebelião dentro das castas políticas do Império, né? E aí ela que está conseguindo manipular tudo e garantir financiamento para que a Aliança Rebelde possa ter o seu destaque, né? E a série apresenta também o Luthen Rael, que é vivido aí pelo Stellan Skarsgård, agora eu tô vendo aqui que eu tô lembrando o nome, que é um estrategista rebelde que ele opera nas sombras, é um cara tipo clandestinão, que ele acaba facilitando e inspirando o próprio Cassian Andor antes dele ser o que ele é. E junto dele tem um oficial, junto dele não, no encalço dele tem um oficial chamado Cyril Karn, que ele é obcecado por querer prender o Cassian Andor, né? Ele aparece aqui, aliás, eu vou mostrar para vocês uma cena que o Luthen Rael, ele bate um comando imperial, e esse comando imperial tá tipo fazendo fronteira para não deixar nenhuma nave sair. Ele tava saindo para justamente fazer alguma coisa que, enfim, facilitasse as coisas para a aliança. E aí ele é pego por uma bateria antiaérea que tá planando ali Aí, olha só que legal. Lembra muito a cena do cruzador imperial Naboo, né? E o cruzador imperial, né, justamente pegando eles no espaço. E aí nessa hora, olha lá, já trava para poder pegar os caras. Ele tenta ludibriar dizendo um código que não é da nave. E aí começam a se estranhar. Ele podia morrer aqui. Ele poderia ser fuzilado no meio do espaço, certo? Mas não. O cara é ousado, tranquilo, e ele dá conta do recado. E olha só, cara. Aí ele se aproxima, como quem não quer nada, prepara as armas, espera sozinho, não tem ninguém dentro da nave com ele, só tem ele, cara. Só tem ele. É isso que eu acho incrível em Andor, cara. As pessoas mostrando o porquê que elas formaram uma aliança. Porque são ousados, eles não têm medo de morrer, eles se colocam na linha de frente, eles enganam o Império é bobo na mão deles, cara. E aí a gente vê justamente quem é quem, né? Olha só que legal. Olha só o que é que ele vai fazer, velho. Olha só. E eles esperando a confirmação, né? Ele foi pego por um raio trator no espaço. Aquele raio que ancora frente à nave que tá sequestrando ele. E aí vai começar a treta. Olha só que legal. E olha, ele tá tentando sair do raio trator. Ele acelerou. Você vê que ele tá tentando, mesmo assim, parece que não tem nada segurando ele, mas é uma força tratora que tá ancorando ele no espaço e ele não consegue sair. Agora que o Império já sabe que ele quer fugir, ele tá... Olha lá. Pronto. Contra medidas, vai meter arma nos caras agora. Olha só que louco, gente. Olha só. E aí detona justamente o aparelho que faz o raio trator segurar. Cara, e o Império com cara de bobo, cara. E aí eles mandam os X-Wing, mas não adianta nada. Não adianta nada, cara.
Por quê? Porque o cara é ligeiro. Olha lá, o farol do trator tá indo aqui. Aí vai pra fora. Consegue fugir. Senta bala nos caras, ainda consegue ter tempo de derrubar uns X-Wing. E aí ele corre pro hiperespaço. Saindo a porta na torre de comando para mostrar para os caras que vocês são fracos. Olha lá. Solta mais uma. Já deixa mais uma contramedida. Olha isso, velho. Isso daí é pilotagem nível Han Solo. É isso, cara. Fez o Império ficar com cara de bobo. Exatamente. Eu adoro isso, cara. Adoro. Porque os caras vêm convencidos, vêm financiados e tal. E aí, galera, o final dessa temporada é mais bonito do que tudo isso que vocês viram, né? Ela termina com um levante popular lá em Ferrix, lugar onde o Cassian Andor vivia, que acabou ficando totalmente escravizado pelo Império, e aí consolidando a ideia de que a Revolução está em andamento, e o Cassian está pronto para assumir o seu papel. Mas o mais bonito dessa história, dessa parte, não é só isso. É também porque quem inspira as pessoas nessa cena é a Marva. A Marva, ela morreu, né? A Marva foi a mãe adotiva do Andor. Ele, com essa vida revoltada dele, deixou ela preocupada por muitas vezes, e ela sempre foi como se fosse a líder da aldeia. Ela era a mente por trás de todas as pessoas em Ferrix. E aí o que aconteceu? Ela foi assassinada num levante do Império e tudo mais. O Andor estava em missão quando isso aconteceu. Soube isso à distância. Tá revoltadíssimo, agora mais inspirado ainda. Só que a Marva, ela era a voz da inspiração de todos em Ferrix. E nessa cena, o droid que cuidava dela, ele chega no meio de toda aquela opressão do Império e ele solta uma projeção daquelas mesmas que a Princesa Leia fez e todos os personagens de Star Wars fazem, só que ele fez uma projeção em tamanho gigante assim. Olha só que lindo, velho. Essa é a Marva. Antes de morrer, ela deixou essa projeção para todos os vilarejos, todas as pessoas de Ferrix. E ela faz um discurso belíssimo. Pena que eu não tenho aqui a tradução do discurso. Ela só deixa bem claro para todos eles que todos eles são livres, que não precisam viver sob a opressão do Império. E detalhe, vocês estão vendo que esses caras de preto que estão atrás deles aqui são do Império, tá? E quem tá lá em Ferrix é o Cassian Andor, enquanto tá todo mundo escutando a Marva falando. Você vê que a história toda ela começa a acontecer tudo em paralelo, né, cara? E claro, o Império começa a perceber que essa presença deles, apesar de opressora, é pequena. Esse é o cara que persegue o Andor, tá? É pequena, esse é o cara que persegue o Andor. É pequena mediante a toda a união dessas pessoas oprimidas dentro desse contexto, né? E assim vai, cara. E assim vai. Cara, ela é espetacular. Essa cena, cara, é outra que eu chorei feito criança, cara, porque você vê como que as bases de uma aliança rebelde começam a nascer. Muito bom, galera, muito bom. Bom, então agora a gente vai fazer uma comparação. Comparação nada, um comentário, uma comparação com algumas séries de Star Wars que, francamente, tinham tudo para dar certo e no final foram uma falácia, tá? Então aí, enquanto o Andor foi aclamada pela crítica e pelo público por sua narrativa bem adulta dentro desse universo fantástico de Star Wars e muito bem estruturado, outras produções acabaram tomando uma cacetada na cabeça e que deixaram a gente bem desagradados com relação a isso. Vou começar com ela, The Acolyte, a série que prometia explorar a Alta República e trazer uma perspectiva Sith, né? Que é o que eu mais queria ver. Não mais apenas uma história de Star Wars montando dos Jedi, mas eu queria saber a perspectiva do Sith, daquelas criaturas das sombras que impõem o sabre vermelho. E essa era a promessa, né? Mas foi alvo de muitas críticas por causa da sua abordagem totalmente inconsistente, com falta de conexões significativas
E, claro, sem nada conectado com Star Wars. Tinha tudo na série, menos Star Wars. Ou seja, a mitologia e os eventos que já tinham sido construídos nesse universo de Star Wars trouxe dessa série personagens que não tinham carisma nenhuma. E, obviamente, tendenciosamente com uma agenda progressista, que eu não gosto de falar dessas coisas aqui no canal, mas estava lá o tempo todo e isso me incomodou bastante. Usando a plataforma de Star Wars que está estabelecida há tanto tempo para poder fazer piquetezinho, enfim. Aí depois, Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi já carrega um nome que tem tudo para dar certo. Ele era o mestre Jedi de Luke Skywalker. Ele tinha tudo para dar certo nessa série, com muitas histórias a serem contadas, como que foi a trajetória dele lá com o Anakin Skywalker, até ele se transformar num nômade lá em Alderaan. Alderaan? Já estou viajando nos planetas de Star Wars. Bom, apesar dessa expectativa em torno do retorno do Ewan McGregor e do Hayden Christensen, que faz aí o Anakin Skywalker, a série ela sofreu com roteiros apressados, exatamente, uma história muito... da toque de caixa, né? Uma direção totalmente questionável dos episódios e um vilão totalmente secundário que não fez jus ao tamanho que tinha o Obi-Wan, cara, que foi a Reva, né? E ela não convenceu nada como personagem e a série como um todo também não convenceu o público de jeito nenhum. Foi assim, foi triste. Uma outra série que eu comentei aqui no canal, inclusive o Obi-Wan também, The Book of Boba Fett, o livro de Boba Fett, né? A tentativa de expandir mais ainda a história de Star Wars era justamente de uma parte do Boba Fett que não tinha sido contada, que ficou na cabeça dos fãs, inclusive da minha, quando eu assisti o Retorno de Jedi. Foi quando ele caiu na boca do Sarlacc. Quando ele tem aquela treta toda lá, que o Han Solo ainda tá meio cego depois de ser descongelado do carbonite. Ele vira... ele bate no jetpack do Boba Fett e ele sai voando desembestado e cai direto na boca do Sarlacc. E as lendas, né, de que quem cai dentro da boca de um Sarlacc fica sendo devorado por mais de 1000 anos. Olha isso, cara. Ele fica lá sofrendo eternamente, até ser completamente digerido. E o Boba Fett estava lá, dentro da boca do Sarlacc. Todo mundo queria saber o que aconteceu, como é que ele ia sair e tudo mais. E a história começa a partir daí. Ele saindo no meio do deserto lá, de Tatooine, lembrei o nome do planeta, de Tatooine, sai de dentro da boca do Sarlacc. E aí na história conta como é que ele fez e tudo mais. Só que nessa tentativa de expandir a história dele, tudo isso acabou se transformando num fracasso. Porque, cara, o protagonista, ele ficou totalmente descaracterizado. Ele podia ter entregue, sabe, aquela coisa poderosa, uma narrativa mais poderosa, mas tudo ficou muito morno, né? Tem lá alguns momentos importantes, mas os episódios que mais deram hype nessa série, por incrível que pareça, foi quando apareceu o Mandaloriano. Foi acho que nos 2 últimos episódios, se eu não me engano. Cara, foi incrível com a aparição dele, deu um outro hype, deu uma outra presença, inclusive posiciona ele em que época de Star Wars que o Mandaloriano se encontra, e assim terminou dessa forma. E a última série, que apesar de eu assistir, inclusive, né, não comentei sobre ela, mas achei interessantezinha, porque ela tem um apelo de Caravana da Coragem, para quem é dos antigos aí, deve se lembrar daqueles heróis que trabalhavam junto com os Ewoks, né, aquelas crianças. A série se chama Skeleton Crew, né? Ela estreou agora em dezembro de 2024, ela terminou, né, em meados agora de janeiro e fevereiro, e é uma série que conta a história de crianças que encontram uma nave estelar num planeta proibido, escondido da galáxia, porque é um planeta que produz riquezas que são exportadas para outras partes da galáxia, e eles se perdem num voo de hiperespaço e acabam se lidando com piratas do espaço, com um cara que se auto-intitula Jedi, mas é um grande oportunista, querendo encontrar esse planeta e tudo mais, e as aventuras deles perpassam por aí. Tem droid na história, tem criaturazinhas na história, tem o retorno deles com os pais, tem um monte de coisa na história. Mas, no entanto, ela enfrentou críticas devido a problemas de produção e grandes dificuldades para encontrar um tom mais consistente. Ficou uma aventurinha, tá? É interessante, vou falar para vocês que não é ruim, que é ruim não.
é interessante, melhor, muito melhor, mas de longe, muito melhor que The Acolyte. E a Acolyte você pode apagar da sua mente, cara. Faz igual o Lula Molusco. Ah, eu preciso apagar isso da minha mente. Bom, a diferença de Andor para todas essas produções está na profundidade do roteiro e na atuação impecável dos personagens e principalmente no cenário realista, político-social, que é muito raro se ver nas histórias de Star Wars. Você sempre vê isso, sempre com um recorte aqui, outro ali, né? Mas nunca com tanta profundidade que é apresentada aqui. E o que a gente pode esperar dessa segunda temporada de Andor, né? Nessa segunda temporada de Andor, que ela ainda tá num processo ainda de finalização e tudo mais, tem alguns episódios que estão acabando, mas já está praticamente para ser entregue agora, e promete cobrir esses 4 anos que antecederam Rogue One. Isso, aquela história que eu acabei de falar para vocês, onde existe um sacrifício, né? A filha do cara que criou o projeto da Estrela da Morte, ela se sacrifica, e o próprio Cassian Andor se sacrificam, né? Enfim, e vai mostrar justamente a evolução do Andor, do Cassian Andor, dentro da Aliança Rebelde, até culminar nessa parte, tá? Diferente da primeira temporada, que ela passa em um único ano, né? A nova vai ser dividida em blocos de tempo, ou seja, vocês vão ver histórias que vão voltar, cada uma abordando eventos cruciais em vários períodos diferentes. Então é bom a gente ficar de olho que em cada episódio, ou talvez ao longo dos episódios, a gente tem histórias que são contadas ao longo do tempo e indo e voltando, tá? Entre os temas esperados dessa segunda temporada, a gente tem o aprofundamento da relação entre o Cassian Andor e o Luthen Rael, esse que vocês acabaram de ver destruindo um raio trator da nave. A crescente influência da Mon Mothma na rebelião, ou seja, ela não vai apenas mais ficar nas sombras dentro do Senado, mas talvez ela comece a mostrar quem ela realmente é e o que vai acontecer. Mais missões de infiltração e sabotagem contra o Império. Aliás, falando disso, vocês viram aquela cena, vocês viram os X-Wing, né, entrando em voo. Eu quero ver se vão mostrar quem que projetou os X-Wing, ou se os X-Wing eram um plano do próprio Império para poder combater, né, a Aliança Rebelde, e acabaram se lascando, perdendo os planos daquelas naves e assim os X-Wing se tornando as naves que vão defender a Aliança Rebelde, né? E o retorno de personagens importantes, como o Sal Guerreira, que eu acabei de falar para vocês, né? Vivido aí pelo... Cara, esqueci o nome do ator. Mas enfim, eu vou lembrar ao longo do caminho. E a intensificação da opressão imperial também é uma das coisas que a gente gostaria de ver. Lembrando a decisão de Cassian a se tornar um rebelde de vez, né? Vocês viram, não vou me lembrar agora o nome do personagem que pressiona o próprio Império a terminar a construção da Estrela da Morte, que apareceu aqui no trailer. Bom, a expectativa, meus amigos, é altíssima para que essa série mantenha o padrão, que ela não se venda aqui, não caia nenhuma diretora tendenciosa para pegar esse roteiro, pelo amor de Deus, que fique na mão de quem realmente ama Star Wars, para manter o seu padrão de qualidade e que continue sendo um dos melhores conteúdos criados de Star Wars até hoje. Bom, galera, esse é o meu relato sobre Cassian Andor, o trailer, e um pouco da história do personagem até agora. E se você me acompanhou até aqui, deixe seu comentário, eu quero saber a sua opinião, se você também curte esse universo Star Wars, se você assistiu aí Cassian Andor, beleza? Eu vou deixar aqui do lado alguns vídeos para você continuar aqui comigo. Meu nome é Alex Fury, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. E que a força esteja com vocês.